Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, seja muito bem-vindo. Caso você não conheça o canal, peço que você dê uma atenção e faça parte da família canal Botafogo Digital, que não para de crescer. E hoje, sábado, só temos boas notícias sobre o nosso fogão. Que maravilha que é torcer para o Alvinegro, né? Ontem teve aquela notícia, né, que eu vou falar já já, sobre o Bruno Lage. Eu até gravei um Reels, né? Um Reels não, um Shorts. Eu tô com a cabeça no Instagram. Gravei um Shorts, tava no carro, enfim, e dei uma comentada rápida sobre o acerto do Botafogo com Bruno Lage. Habemos técnico. Mas eu vou falar disso já já. Antes aqui um giro rápido por outras notícias, todas, né? Agenda positiva para o nosso fogão. Vamos lá, começando com importante notícia dessa sexta-feira, né? A gente estava na expectativa. Diego Hernandes bidou. Isso mesmo, ele apareceu no bid da CBF e por isso terá condições de ser relacionado, né, para o jogo contra o Grêmio. Se ele vai entrar em campo ou não, tudo dependerá do nosso Cláudio Caçapa, que por enquanto é o técnico do Botafogo, interino, né? Mas eu acho que o Diego Hernandes certamente viajará para Porto Alegre e, quem sabe, aí terá uma chance de atuar, de fazer sua estreia, né? Depois de um mês aí que ele chegou, né? Ficou treinando, enfim, e temos grandes expectativas sobre Diego Hernandes. Nunca é demais lembrar que o scout do Botafogo, quando a gente, né? Vocês lembram aquela novela ali com o Matias Rojas e tal? E o Matias Rojas deu meio que uma ignorada, né? Disse que o plano dele era Europa ou então mundo árabe. O Botafogo voltou então todas as suas fichas para o Diego Hernandes. E num comparativo com o Segovinha, que já caiu nas graças da nossa torcida, né? Enfim, xodó total, né? Segovinha. O Diego Hernandes estaria até numa prateleira acima, né? Até pela idade mesmo. Ele é um pouquinho mais velho que o Segovinha e já tem uma rodagem, inclusive de convocação para a seleção do Uruguai, né? Então, as expectativas com o Diego Hernandes, só para vocês entenderem, eram até maiores do que com o Segovinha quando o Botafogo trouxe esses dois jogadores, né? Num comparativo, assim, o Segovinha ainda precisa amadurecer, muito novo, precisa ganhar físico, né? Massa muscular, isso tudo que a gente sabe. E o Diego Hernandes, o Botafogo já enxergava como um jogador mais pronto, né? Então isso é muito animador, porque se o Segovinha estava ali numa prateleira um pouquinho abaixo e já está encantando, né, o torcedor alvinegro, e aliás, do Brasil todo, né? Quem vê ele jogador driblador, parte para cima, ousado, né? Que não sente a pressão, né? Enfim, então isso é muito legal. E o Diego Hernandes, a gente tem também as maiores expectativas, e eu já trouxe aqui também no canal, que ele vem treinando muito bem, vem correspondendo. Então, ótima notícia, o Botafogo ali no último dia do prazo, né? Para o jogo com o Grêmio, né? Conseguiu que ele entrasse no bid. Muito boa notícia. Seguindo com chuva de boas notícias, né? O Matheus Nascimento, que já era meio que dado como fora do jogo lá de Porto Alegre, apareceu treinando ontem no Lonier, então reacende as esperanças dele também poder integrar o grupo que vai para o sul do país, tá? Matheus Nascimento se recuperando aí, ele que não foi relacionado aí nos últimos jogos, tá? Vamos lá. Mais uma notícia boa. É só notícia boa hoje, eu avisei. Se você vem com aquele pessimismo, nuvem negra na cabeça, muda de vídeo porque não é o seu vídeo. Eu sei que vocês querem notícia boa. Agora falando da parte financeira, né? O Botafogo ele pagou semana passada 6,5 milhões de reais, tá? Por determinação da Justiça, para seguir negociando com os credores, tá? E manteve o clube no RCE. O que é o RCE? É o Regime Centralizado de Execuções. Ou seja, a SAF continua solucionando aí dívidas trabalhistas que eram anteriores, né, do Botafogo antes da SAF. E isso é muito importante. O Botafogo tem sido aí exemplar, né, muita gente duvidou, né, quando o Textor adquiriu, né, os 90% das ações do Botafogo,
muita gente da imprensa questionou, vai pagar dívida, vai ter calote, nada disso. O Botafogo correspondendo aí todas as expectativas boas, né? A Justiça fez essa solicitação e o Botafogo fez o Pix. Então, muito bom saber que estamos sanando dívidas do passado para termos aí, com certeza, um presente e um futuro, especialmente, de tranquilidade, né? Tranquilidade. O Botafogo da Pindaíba ficou para trás, graças a Deus. Pessoal, uma outra notícia que diz respeito não ao Botafogo, mas indiretamente sim, o Santos, né, teve a sua punição agravada. Então ele, no nosso confronto que teremos aí no final do mês, contra o Peixe, o Santos não só não poderá ter público no estádio, como também terá que mandar o seu jogo a 150 quilômetros, no mínimo, da Vila Belmiro. Tá? Então, não está ainda definido onde será o jogo, o nosso jogo aí, duelo de alvinegros, mas essa situação aí de penalização, né, de punição ao Santos, vamos aguardar para saber em que estádio, né, será jogado aí a 150 quilômetros de Santos, beleza? Vamos falar agora de Bruno Lage. Eu sei que você estava aqui ansioso, né? Ontem foi interessante porque na parte da tarde as notícias davam conta, né, de que estava por detalhes. Aliás, na quarta-feira eu trouxe aqui que o Botafogo esperava uma resposta do Bruno Lage entre quinta e sexta. Depois veio uma notícia do Globo que meio que desmentia isso, dizendo que ainda estava ali, era prematura a situação. Essa notícia do Globo estava furada, ou então foi alguma coisa ali meio que para dar uma enganada, né? Mas o fato é que ontem à noite, no começo da noite, tivemos a certeza, a confirmação, e aí começaram várias fontes apurando, né, de que o Bruno Lage assinou com o Botafogo. Temos técnico. Excelente notícia, né? Excelente notícia. E é até interessante a gente ver aí, numa linha do tempo, né, que levou exatamente uma semana, desde a sexta-feira da semana passada, em que o Castro formalizou a sua saída do clube, né? O Botafogo, num prazo de uma semana, um prazo até curto, né, conseguiu chegar a um acordo com o Bruno Lage. E lembrando que nessa semana teve também, na própria sexta-feira passada, né, a decisão de se trazer o Caçapa, né? Então, assim, foi uma semana de intensas negociações, a chegada do Caçapa de sexta para sábado, já a estreia no domingo contra o Vasco, né? E o Textor negociando com o Bruno Lage, diretamente com o Bruno Lage. E é muito importante a gente relembrar aqui que o Bruno Lage tinha, há pouco tempo atrás, dito não para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro não é uma SAF, mas é um clube que tem um dos melhores elencos do país, né? Recentemente campeão brasileiro, 2 anos atrás. O Atlético Mineiro está aí com um estádio novo para ser inaugurado. Então, um clube também muito forte, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, né? Na própria Libertadores ali se classificou meio que na Bacia das Almas, mas o Bruno Lage disse não pouco tempo atrás para o Galo. No Corinthians também o nome do Bruno Lage já havia sido, né, comentado. A gente não sabe se houve uma proposta formal ou não, mas um tempo atrás também isso aconteceu. E, de novo, também o Lage não pretendia sair da Europa, essa aqui é a verdade. Mas o Textor foi lá, né? e convenceu o Lage do projeto. Claro, a situação do Botafogo nessa temporada, né, aí liderando o campeonato com uma boa vantagem de pontos. Estamos também classificados na Sul-Americana. Então, toda uma situação que fez parte desse convencimento, né? A própria história mesmo do Castro. O Castro, ele só sai do Botafogo porque ele quer sair, né? O Botafogo bancou ele, inclusive, a gente sabe muito bem, nos maus momentos do time, né? Então, isso tudo são fatores que pesam a favor do Botafogo, né? O Botafogo hoje ele é visto no mercado, tanto por jogadores como técnicos, enfim, de uma forma totalmente diferente do que era tempos atrás, né? Então é importante a gente frisar isso, do quanto que o Botafogo hoje
é respeitado, né? E é um clube desejado até mesmo para se trabalhar, né? Não foi diferente com o Bruno Lage. Bruno Lage, já falamos aqui, campeão em Portugal com o Benfica, né? Com uma campanha espetacular, recorde de gols pró, né? Gols marcados. Depois ele, baseado até nessa campanha, ele chega à Premier League, dirige o Wolverhampton, que é uma equipe da parte de baixo da tabela e ainda consegue, se não me engano, um 10º lugar na Premier League, que seria uma colocação bastante razoável, muito boa, né? Faz um bom trabalho também na Premier League. Claro que não do mesmo nível do trabalho em Portugal, né? Em termos de resultado, né? Já que foi campeão. Mas, assim, é um cara que passou pela Premier League. Inclusive, há essa informação de que é o primeiro técnico estrangeiro, né, que chega ao Brasil com esse currículo de Premier League. A gente sabe que o Filipão, que está agora no próprio Atlético Mineiro, dirigiu o Chelsea, mas um técnico brasileiro, né? Então, falando de técnico estrangeiro, com esse currículo, é o primeiro. E muita gente tem até perguntado, né, esse comparativo do Bruno Lage com o próprio Luis Castro, né? Luis Castro, um treinador que chegou bastante conceituado, né? Na época também foi uma batalha ali do Botafogo com o Corinthians, que nós ganhamos, né? O Corinthians tá sofrendo. A única disputa aí que o Corinthians levou foi do Matias Rojas, mas foi também porque a gente deixou para lá, né? Verdade seja dita. E o Rojas vai ter trabalho lá, porque o Corinthians a coisa tá braba, notícias de salários atrasados, enfim. Deixa o Corinthians para lá. Mas voltando à questão do Castro, o Castro, um técnico de 61 anos, campeão na Ucrânia, com uma experiência rápida no Porto, boa experiência em Portugal, obviamente, né? Vitória de Guimarães, enfim. Mas o currículo do Bruno Lage impressiona mais, né? Campeão pelo Benfica, e depois, como eu disse, Premier League, né? E tem 47 anos, um treinador jovem, né? Um treinador jovem. Desde outubro tinha saído do Wolverhampton e estava sem trabalho, né? E agora ele define pelo Botafogo. Um fato interessante dessa negociação é que a proposta do Botafogo era um contrato até o final de 2024, né? E acabou que foi fechado para final deste ano, 2023. O que eu acho que é positivo também, interessante, porque é uma maneira do Bruno Lage experimentar o futebol brasileiro, conhecer o Botafogo, né? Entender um pouco como funciona o futebol brasileiro mesmo. E ele vem claramente com uma missão, né? Vocês reparam que assim seria muito mais cômodo para o Textor mesmo trazer um técnico que não fosse de repente tão caro ou tão difícil a negociação, né? O próprio Caçapa deu uma brecha ali que poderia ficar, né? A gente até achou que seria uma opção boa, interessante, mas a gente começa a reparar que o Bruno Lage, por ser o plano A do Textor, né? A obsessão do Textor, né? Era o Bruno Lage, e o Botafogo consegue fechar num prazo de uma semana, né? O quanto que o Botafogo está focado no título brasileiro, né? O Bruno Lage nitidamente vem com essa missão de ser campeão pelo Botafogo ao final do ano, né? Se possível da Sul-Americana também, ou um dos dois títulos, enfim. Mas acho que a torcida tá carente mesmo, né? A gente está ambicionando o título brasileiro acima de tudo, né? Se no início do ano a gente pensava mais em Sul-Americana, claro que do jeito que as coisas estão se desenhando, o Brasileirão passou a ser também a nossa principal meta, né? Enfim, então o Bruno Lage, ele fica até dezembro desse ano, com possibilidade, claro, de uma renovação, né? Após esse período. Eu acho que o Textor também traz uma lição da questão que foi a multa do Castro, né? A dificuldade de, se o Botafogo pensasse também em demitir o Castro, ou no caso do Castro que saiu, né? Lembrando que o Botafogo recebeu aí 10 milhões de reais, cerca de 10 milhões de reais, pela multa que o Al Nassr pagou, né? Então isso tudo eu acho que é positivo, esse prazo. O Bruno Lage está vindo com a sua comissão técnica, mas sem a sua família, né? Que tinha também aquela questão familiar,
da esposa, do filho pequeno e tal. Então o Bruno Lage ele vem para esse período de 6 meses, e é uma troca, né? Em dezembro a gente vai saber, né? E também se o Bruno Lage voltar para a Europa, que é a princípio a meta dele, tá tudo bem, né? Desde que ele atinja, né, os objetivos traçados, que é justamente o Botafogo ser campeão, né? Então, até há notícia de que ele até ajudaria o Botafogo nessa transição para um novo técnico que chegasse no início de 2024, né? Esse técnico chegaria a tempo de fazer uma pré-temporada, né, por exemplo. Então, seria tipo reorganizando-lhe a casa. Agora, o futuro a Deus pertence, né? Pode ser que o Bruno Lage se empolgue também com o projeto todo do Botafogo, né? Libertadores, enfim, uma série de coisas. Então, hoje não está em pauta isso, se o Bruno Lage vai continuar em 2024 ou não. Ele chega pegando um time, né, já, como foi no Benfica, né, um time já pronto, né, com suas peças, enfim. E é claro que ele vai... a gente quer que, né, a gente sugere, né, obviamente, que o Botafogo não mexa muito, né, o famoso não se mexe em time que está ganhando, mas é óbvio que ele vai trazer também ali a sua expertise. E uma característica, inclusive, do Bruno Lage é que ele mexe mais em esquemas de jogo do que o Castro. O Castro era mais preso, né? Ele praticamente não mudava, né? E o Bruno Lage ele tem mais essa flexibilidade, né? Inclusive o jornalista o Marcelo Raed, do Sport TV, né, no programa Troca de Passes ontem, ele comparou um pouco o Bruno Lage com o Jorge Jesus, né, viu semelhanças ali no esquema, e o esquema que ele utilizou no Benfica, do 4-1-3-2, tá? 4-1-3-2. E aí comentou aqui, aspas para o Raed, é um treinador que varia bastante a estrutura do time, que eu acabei de falar, de acordo com as peças que ele tem. Então não é que ele vai ficar preso nesse sistema, ele vai observar, né, os jogadores, as características dos jogadores do Botafogo. Por exemplo, lá no Benfica, ele tinha a característica da zaga fazer uma marcação agressiva, até assim, bem alta, né, que já não se encaixa tanto com a zaga do Botafogo. O Cuesta, especialmente, não é característica dele. Então é óbvio que ele vai chegar aqui, um cara inteligente, como a gente imagina que ele seja, né, vai saber ver essas diferenças. E por isso que é tão importante, a gente vem batendo nessa tecla aqui, que alguém do Botafogo atual, pode ser até o Lúcio Flávio mesmo, permaneça ali próximo à comissão técnica do Lage para dar esses bizus, né? Para passar isso, porque o nosso maior medo é chegar um técnico aqui cair de paraquedas sem conhecer o Botafogo, sem conhecer o futebol brasileiro, né? Eu imagino que o Bruno Lage agora, esse final de semana, por exemplo, vai maratonar os 13 jogos que o Botafogo já fez nesse Campeonato Brasileiro, né? É o dever de casa dele assistir esses 13 jogos para entender melhor do Botafogo e do próprio Campeonato Brasileiro, que a gente sabe já é chover molhado, né? Que é um dos campeonatos mais disputados, mais equilibrados do futebol mundial, né? Em Portugal, você tem ali Benfica, Porto, um pouco o Sporting, né? E são esses clubes ali. E em vários países da Europa é dessa forma, como na Espanha também, Barcelona, Real Madrid, um pouco de Atlético de Madrid, com domínio absoluto, né? Então, assim, o Benfica campeão com ele não mudava tanto assim de acordo com o adversário, né? Já no campeonato inglês ele teve uma experiência mais próxima, né? Não estou comparando Premier League com o Brasileirão, mas nesse sentido sim, de ter que mudar mais o estilo do jogo a cada partida de acordo com o adversário, se o jogo é em casa, se o jogo é fora, né? Dado interessante que o Gabriel Pires atuou, né? E foi destaque, teve ali seu melhor momento justamente no Benfica do Bruno Lage, né? O Gabriel Pires que atuou com ele no Benfica e o Marçal que atuou no Wolverhampton também foi treinado pelo Lage, tá? A imprensa de modo geral recebeu muito bem a contratação. Claro que tem sempre alguns ali que não conhecem o Bruno Lage, que não acompanham tanto, ou que desdenharam, né? Exemplo, Renato Maurício Prado, mas isso aí é normal, né? Ele nunca esteve no radar do Flamengo, e daí? Enfim, mas destaque aqui, vamos falar que a gente aqui não pode ficar no clubismo, né? Érico Faria, que é um jornalista
que é rubro-negro, fez uma postagem na sua rede social se abrindo para o Bruno Lage e comentando: vocês têm dimensão do tamanho dessa contratação para o Botafogo e para o futebol brasileiro? Muito legal aí o Eric Faria, que é um cara que também merece o nosso respeito aí, não só por essa fala, mas ele sempre está ali falando em prol especialmente do futebol carioca, né? E o PVC também rasgou elogios também, o PVC, que a gente sabe que é um cara super estudioso, né? Conhece tudo, de tudo do futebol mundial, falou que o Bruno Lage é a escolha perfeita para o Botafogo. Então, e o Bruno Lage tem também essa característica de ser um cara que olha muito para os jogadores novos que estão vindo da base, né? E que tem também experiência com isso. Então, enfim, estamos animados. Se vai dar certo ou não, só o futuro dirá, né? Mas eu vejo o Botafogo aí num caminho muito bom, muito positivo, animador, né? Conseguimos o nosso plano A, o plano A do Textor, né? Que era justamente o Bruno Lage, e vamos acompanhar, né? Agora ele está chegando aí entre segunda e terça-feira, provavelmente, até comentei isso aqui no Shorts ontem, ao Brasil, Rio de Janeiro. Como o Botafogo joga na quarta-feira, não dá para cravar ainda que dia que vai ser a apresentação oficial, né? As redes sociais do Botafogo postando, a coletiva de imprensa do Bruno Lage, né? Isso aí eu arriscaria dizer que talvez na quinta-feira, para deixar passar também o jogo do Patronato, né? Não confundir ali muitos assuntos. Então eu acredito que o nosso bravo Cláudio Caçapa vá até o jogo de quarta-feira com o Botafogo, e no que ele retornar ao Rio de Janeiro, ele passe o bastão, né, para o Bruno Lage, que faria então sua estreia no próximo sábado, daqui a uma semana, contra o Red Bull Bragantino. Essa é a minha expectativa, tá? Não apurei essa informação, mas é o que está se desenhando aí em relação ao Bruno Lage. Galera, me estendi mais aqui, 22 minutos, mas era muito importante a gente falar aí do nosso novo comandante, Botafogo, mostrando força no mercado, mostrando a cara desse novo Botafogo, né? O clube mais tradicional, mas também agora moderno e ousado, e aí a gente de novo assim, destaca, né? Quantos clubes do futebol brasileiro você imagina hoje trazendo um técnico de Premier League, que até outubro passado estava na Premier League, né? Muito poucos, talvez 2 ou 3 clubes, né? Teriam talvez esse poderio, e o Botafogo continua surpreendendo aos descrentes, aos haters, aos que torcem contra. Então, torcedor alvinegro, vamos deixar de lado aquele pessimismo. Mais um dia lindo de sol no Rio de Janeiro, mas friozinho, daqui a pouco esquenta. E vamos nos acostumar com um Botafogo cada vez mais quebrando paradigmas, né? Surpreendendo positivamente, e a gente espera um segundo semestre aí de muitas alegrias, muitas realizações. Boa sorte para o Bruno Lage, boa sorte para todos nós. Não esquece de dar o like, precisa dessa moral para o YouTube entender que vocês estão curtindo esse conteúdo e mostrar para cada vez mais alvinegros o canal Botafogo Digital. Tamo junto, valeu!